E essa politização na Polícia Federal, com juíza, como que você vê ela? A gente tá no caminho meio sem saída para isso? Perigosíssimo, cara. Porque, cara, tudo é politizado hoje em dia. Nenhuma decisão. Isso, assim, isso para mim o Poder Judiciário atualmente vive, na minha opinião, a maior crise. Eu não sei dizer da história, porque eu não sou tão velho assim, mas assim, da história recente. Do que a gente conhece, com da certeza. História recente, né? a maior crise da história recente. Por quê? E vamos pegar, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal como exemplo. Né? O Supremo Tribunal Federal é a maior instância da nossa justiça. A Constituição diz qual é a competência do Supremo, que é proteger a Constituição. Ou seja, os caras têm uma importância, obviamente, gigantesca. Que a gente tem hoje em dia, ministro do Supremo que não pode sair na rua com medo de ser apanhar. Apanhar. Ministro do Supremo que não vai em restaurante, ministro do Supremo que não pega mais voo. Você tem gente atacando fogos de artifício, pedindo, assim, contra a maior instituição do Poder Judiciário do Brasil. É possível fazer críticas? Não é mais do que possível. É dever da sociedade e do cidadão criticar. Ficar atento, ficar atento, gente. Pode, assim, é óbvio que assim, tem que se criticar, tem que discordar, tem que A ou B. O que é bem diferente do que está acontecendo hoje. Né? Você atacar pessoalmente a pessoa do ministro, atacar a corte, mesmo que seja com fogos de artifício, mas assim, a simbologia disso... Então não dá, bicho. Não dá, né? Não dá. É uma coisa muito grave. Agora, por que acontece isso? Acontece isso, na minha opinião, porque o Poder Judiciário, e aí eu sempre coloco o Supremo como o maior exemplo disso, porque é o topo da cadeia do Poder Judiciário, ele assumiu um protagonismo na nossa história que ele não deveria ter. Né? Você pensar o seguinte, o Supremo hoje em dia, ele é chamado a decidir assuntos que ele não tinha que decidir. Não tem competência? Não é competência, ele até tem, mas assim, bicho... ontem, sei lá, o governo Bolsonaro Sobre a pandemia, por exemplo. Para fugir da pandemia, falar o seguinte: Bolsonaro, por exemplo, falou que ano que vem não vai ter o censo, aquele censo do IBGE, para contar quantas pessoas tem no país. É um negócio importante pro país. Claro. Bolsonaro falou: não vai ter censo. Não vai ter censo. Não vai ter censo. Aí. Tá ok? Tá ok, não quer ter ficar censo. contando as pessoas. Isso é comunismo. Lá no comunismo as pessoas querem saber quantas pessoas tem. Aqui não vai saber. Então, tem um monte de pessoas. Tirou o censo. Aí foi lá um partido político, na verdade, quem foi até o Flávio Dino, governador do Maranhão, entrou com uma ação no Supremo para ter o censo. Aí o Supremo foi lá e decidiu que tem que ter o censo. Aí os bolsonaristas xingam o Supremo. Por que eu tô falando dessa história? Bicho, o Supremo tinha que decidir se tem censo ou não? Não tinha, porque você já ia imaginar algum presidente falar, não vai ter censo? Vacina. Pô, o Supremo tem que decidir se é pra tomar vacina, se não é pra tomar. É que assim, a situação Chegou hoje em dia num ponto, política né? é tão bizarra que você coloca no colo do Supremo uma série de assuntos, bicho, que o Supremo não tinha que decidir. O Supremo tem que decidir sobre vacina? Não, porra. O Supremo tem que decidir sobre essa Constituição, se essa lei... Não tem que decidir sobre vacina. Não tem como decidir. CPI. Porra, jogaram no colo do Supremo se tem que ter CPI ou não. Gente, isso quem decidiria se não fosse... O Congresso, bicho. Congresso, né? Claro. Por que você jogar no colo? Então, assim, o Supremo assumiu um protagonismo de decidir temas que não necessariamente... Assim, não é culpa do... É um pouco deles, culpa do Supremo. Um pouco de ego, talvez. Total. Parte um pouco de vaidade, parte de assumir, mas ao mesmo tempo a gente está solicitando o Supremo, a gente está demandando uma série de coisas do Supremo que só num sistema político completamente desestruturado como a gente tem hoje, aí a partir do momento que o Supremo decide sobre o censo, sobre a vacina, sobre não sei o quê, o Supremo entra numa disputa que não é uma disputa jurídica, é uma disputa partidária. Esse, para mim, é o grande problema.